Oi, gente, tô com saudade de vocês. Quanto tempo, né? Mas vamos pedir a Deus para que logo isso acabe, pra gente voltar, né? Pra matar a saudade. Então, olha, hoje eu vou fazer diferente com vocês. Hoje eu vou fazer atividade com vocês dessas páginas aqui e vou explicando, tá? Primeiro, nós vamos falar sobre a queda da Bastilha. O que é isso? Bastilha era um lugar, era um depósito de armas e também funcionava como prisão. Tanto é que lá tinha 8 prisioneiros políticos, porque eles eram contrários ao absolutismo. Tem que voltar, não? Aí, gente, o que acontece? Os revoltosos, eles começaram a invadir esse lugar chamado Bastilha. Então, ao eles invadirem, eles pegaram as armas e soltaram, libertaram esses 8 presos políticos. Muitas pessoas, com isso, muitas pessoas morreram, famílias inteiras morreram nesse conflito e começaram a ter muitos saques naquele lugar. Então, muitas revoltas começaram a surgir daí. E a queda da Bastilha foi muito importante, porque foi daí que começou a derrota do absolutismo, dando um pontapé inicial a derrota desse regime absolutista. E esse acontecimento foi no dia 14 de julho de 1989. E nesta época, quem era o rei, era o monarca? Era Luís XVI. E Luís XVI, ele tinha que tomar uma medida. Aí o que ele fez? Ele aboliu os altos impostos e ele criou 2 documentos. Um chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Constituição Civil do Clero. Então nós vamos agora fazer as atividades. O número 1 da página 93 está perguntando o seguinte: observe a imagem ao lado. Aqui está a imagem, certo? Esta imagem aqui se refere a um evento nesta época. E que evento era esse? Qual a importância desse evento? Então, era a queda da Bastilha, que marca o início da derrota do governo absolutista e foi um dos primeiros eventos da Revolução Francesa. Que deu o início à Revolução Francesa. Então, onde começou a queda do absolutismo. No número 2, tá assim: além de libertar presos políticos durante a invasão, a prisão da Bastilha, o que mais o povo francês, sobretudo os membros do Terceiro Estado, conseguiu com a invasão? Eles conseguiram aliados? Não. Então, o que realmente eles conseguiram, além de libertar os prisioneiros, foi o quê? Adquirir armas. O número 3 está perguntando assim: sobre as consequências da queda da Bastilha, escreva V para os verdadeiros e F para os falsos. Muitos nobres foram perseguidos e famílias foram mortas. É verdade isso? Durante a queda da Bastilha isso aconteceu? Sim, muitas pessoas morreram e muitos nobres foram perseguidos. Então aqui, verdadeiro. Segundo, foi abolida a obrigatoriedade do pagamento de imposto pelos camponeses ao rei e ao primeiro e segundo estado? Ele aboliu os impostos? Sim, é verdade. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão concedeu privilégios aos monarcas absolutistas? Eles já tinham os privilégios, não é? O Terceiro Estado estava lutando para que esses privilégios
diminuísse pelo menos, né? Então, é verdadeiro? Não, é falso. A democracia foi fortalecida com a aceitação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, a partir daí, a democracia, a partir desse documento, a democracia foi fortalecida? Sim, verdade. Agora, na página 95. Na página 95, número 1. Sobre os grupos políticos que disputavam poder na França, escreva V, verdadeiro ou F, falso. As propostas apresentadas por girondinos e jacobinos eram muito semelhantes. Os jacobinos e girondinos eram os grupos que cada um defendia as suas ideias na França. Então, eles tinham algumas ideias que se semelhavam, mas acontece que não era totalmente semelhante, não. Os girondinos pensavam de uma forma, os jacobinos pensavam de outra forma. Cada um tinha suas ideias e defendiam os seus pensamentos, as suas ideias, as suas conquistas. Então, falso. Os jacobinos defendiam mudanças radicais na sociedade? Sim, os jacobinos defendiam inclusive a reforma agrária. Então os jacobinos queriam que acontecesse de forma rápida, radical. Verdadeiro. Os membros do Planície tinham princípios políticos bem definidos, queriam mudanças radicais na sociedade, assim como os jacobinos, e lutavam por essa causa. Não. Os membros do Planície, eles nem tinham uma organização do que realmente eles defendiam e queriam. Então é falso. Os girondinos defendiam mudanças na sociedade, mas de forma mais vagarosa e progressiva. Sim, os girondinos eles achavam que as coisas tinham que acontecer gradativamente, lento, ao contrário dos jacobinos. Então, verdadeiro. O que significa dizer que a França passou a ser uma monarquia constitucional? Significa que a França continuou sendo governada por um monarca, por um rei. Só que o monarca deixou de ter aquela autoridade máxima. Então, a França continuou sendo governada por um monarca? Sim. Só que o monarca tinha que obedecer uma constituição, uma assembleia. Ele tinha que obedecer as regras dessa constituição e dessa assembleia. 3. Na sua opinião, de todas as medidas estabelecidas no período da monarquia constitucional, qual foi a mais antidemocrática, ou seja, aquela que não tinha nada a ver com a democracia, com o direito do povo? Na minha opinião, nessa época, algo muito injusto foi o voto censitário. O que é isso? Só podia votar aquelas pessoas que tinham uma renda. Se ela não tivesse uma renda, jamais poderia votar e jamais poderia ser considerado como cidadão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né, todos nós temos que votar. Tendo uma renda ou não, todos nós temos que votar. E aqui, eles tiravam o direito das pessoas que não tinham renda. Então, isso que é voto censitário. Então, na minha opinião, isso para mim é muito injusto. Ok, então na número 3, cada um tem a sua opinião. Tá? Um beijo no coração de vocês.